A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje é dia de célula e não podemos soltar vídeo, né? Estou tirando essa semana para poder descansar um pouco, tá? Mas vamos estar continuando do, a palavra da célula, né? O comentário da palavra da célula, né? Antes disso, dê o joinha, compartilhe, comente, se inscreva-se no canal. Vamos chegar agora, nossa meta é chegar a 4.000 horas de visualizações. Quero muito sua ajuda. Me auxilie e compartilhe esses vídeos, por favor. Tá bom? Para todo líder em treinamento, o membro da célula que quer chegar na célula já preparado, ok? Bom, a palavra da célula hoje se chama Sua utilidade para Deus. Amém? Bom, a parte de Deus é nos chamar. No entanto, nós temos a responsabilidade de pagar o preço, né? Deus tem um plano, toda a obra de Deus é realizada de acordo com o seu plano e o seu propósito. Todavia, o plano de Deus deve ser realizado através do homem e no homem. Todo aquele que foi salvo está na posição de ser usado por Deus. Todavia, nossa utilidade para Deus se confirma quando somos chamados por Ele. Embora tenhamos sido salvos e redimidos, podemos ter ainda alguma dúvida de se Deus tem a intenção de usar-nos. Para termos completa certeza, Deus nos chama. Ele já tinha determinado para nos usar, mas nos chama para que tenhamos completa certeza. Amém? Como podemos saber se fomos chamados para ser usados por Deus? Creio que a resposta a essa questão é muito simples. Muitos ficam esperando, né? Até que vejam um grande luz caindo do caminho de Damasco, né? Assim como fez com Paulo. Outros esperam um sonho, né? Uma profecia especial, algum sinal extraordinário. No entanto, creio que basta sentirmos um desejo no coração de ser usados por Deus. Amém? Nós precisamos só crer. Sabe? Porque quem chama, muitos têm dúvida, né? Nossa, será que foi Deus mesmo que me chamou? Meu irmão, o diabo nunca vai te chamar para fazer alguma coisa de Deus. Amém? A parte de Deus é nos chamar. No entanto, nós temos responsabilidade de pagar o preço. Sim, tem um preço a ser pago. Todo homem de Deus, no decorrer da história, teve de pagar um preço para servir o Senhor. Esse preço que temos que pagar depois de responder ao chamado do Senhor não tem limites. Temos que continuar pregando por toda a nossa vida. Ninguém pode dizer que já pagou todo o preço e não tem mais nada a pagar. A pergunta que precisamos fazer hoje não é se sentimos o chamamento de Deus, mas se estamos dispostos a ser usados por Ele. Amém? Porque tem um preço, né? Em primeiro lugar, porque pagar o preço é a forma do Senhor nos libertar da rebelião. Mesmo depois de convertidos, a rebelião ainda se esconde em nossa carne. Todavia, quando nós dispomos a pagar o preço, nós subjugamos, né? Pagar o preço também é uma forma de vencermos o orgulho e a arrogância. Normalmente, o preço exigido existe, né? Existe alguma forma de o Senhor nos humilhar e nos quebrantar. Antes que nós possamos ser usados por Deus, Abraão teve de pagar o preço. No caso dele era abandonar toda a sua parentela. Mas no fim Deus ainda pediu Isaac. O preço era para que ficasse clara a sua realidade espiritual. Amém? Precisamos subir a montanha, né? Mas não é a montanha dos legendários, irmãos. Irmãos, Deus pediu para Moisés subir um monte, né? Para poder falar com Moisés. Mas Deus podia falar com ele lá embaixo mesmo, né? Mas tinha que ser pago o preço. Só para cá. Você podia mandar um anjo buscar-se num carro de fogo. Poderia fazer qualquer coisa que Moisés voasse até ele. Mas ele mandou que Moisés subisse. Isso é um exemplo da necessidade de se pagar o preço. Se Moisés deseja ouvir de Deus, ele precisa subir a montanha. Esse princípio permanece
Alguns precisam ir para o seminário, outros precisam sair para aprender com outros ministérios. E nesse caso, as pessoas sempre dizem: Deus é o mesmo, não precisa sair daqui para receber dele. Mas a verdade é que precisamos subir na montanha. Deus pode falar conosco aqui, mas ele diz: sobe para cá. Também é o preço que nós pagamos quando vamos para o culto, né? Vamos para a célula, né? Deus pode te usar em casa, mas Deus quer te usar na célula. Deus quer que você evangelize, compartilhe. Amém? O chamado do Senhor não é, na maioria das vezes, para que pessoas sejam salvas, mas para que o sigam, né? Alguns chegam dizendo que queriam servir, mas o Senhor lhe disse que não tinha como lhe dar um grande salário. Alguns terão de pagar o preço, renunciando a carreira profissional para servir. Quando Mateus se converteu, ele deu uma festa, até convidou o Senhor, mas esse queria apenas se despedir de seus familiares. Porém, o Senhor não permitiu. Aquele que antes era endemoniado, o Senhor mandou voltar para casa, mas aquele que queria enterrar o pai não pôde. O preço é o teste para checar nosso coração. O preço sempre é renunciar tudo. Precisamos nos dispor a pagar o preço enquanto somos jovens, porque o preço vai ficando maior à medida que envelhecemos, né? Uma coisa é um jovem de 20 anos, né, largar tudo, né, o salário de um salário mínimo para servir a Deus. Outro é uma pessoa mais velha, né, com 4 filhos, né, com largar o salário seu de 10 mil reais, né? Então, quanto mais jovem, mais fácil. Em Filipenses 3,8, Paulo não usa a palavra preço, mas ele diz que perdeu tudo para ganhar Cristo, né? Fala assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amar do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo, para conhecer o poder de sua ressurreição. Amém? O preço na vida diária, né? Existem alguns pontos práticos que mostram como devemos pagar o preço na vida da igreja. Primeiro, obedecer os mais velhos, manter a posição espiritual, né? Na vida espiritual, quando mais os filhos se comportam como filhos, mais firmemente têm a posição de filhos. Isso se aplica a qualquer função na obra de Deus. Não se vive de forma religiosa, né? Se pregarmos apenas quando estamos na frente de uma reunião, isso mostra que somos religiosos. O verdadeiro serviço acontece em todas as áreas da vida diária. Os dois aspectos do preço, né? O preço que devemos pagar tem dois aspectos. Um deles é o nosso sentimento interior, o outro tem a ver com a luz da verdade que aprendemos do Senhor. Nosso sentimento interior está relacionado com as coisas do dia a dia, mas a luz da verdade está relacionada com a relação mais profunda do Senhor. Sabendo que aquele que tem maior luz tem maior responsabilidade, né? Tem um ditado que fala, né? Quem tem mais luz carrega a cruz, né? Objetivo final do preço. O objetivo de pagar o preço é nos libertar de todas as coisas para termos mais de Cristo. Se não pagarmos algo, nos enchemos daqui e consequentemente recebemos menos de Cristo, né? Irmãos, a questão é, nós precisamos pagar um preço, né? Muitos acham que isso é religiosidade, mas não, irmãos. Isso é entrega. Isso é uma condição para sermos cristãos, né? Temos que pagar esse preço. Amém? A palavra fica por aqui. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Dê um joinha no vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal, tá bom? Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos.